Olá, prof. Meu nome é Jamile, sou acadêmica do curso de Educação Especial Inclusiva da UFDPA. Estamos aqui hoje para o segundo episódio do podcast Cê Pode, Prof. Temos hoje como convidada a nossa professora Kelly, professora mestre em Educação, doutora em Educação Brasileira e professora do curso de Pedagogia da UFDPA. E também coordenadora do nosso curso de Educação Especial Inclusiva. Então, muito obrigada por aceitar o convite, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Joana Dark, eu também sou acadêmica do curso da Educação Especial Inclusiva e professora Kelly, né, como é carinhosamente conhecida. Como se deu a construção da grade curricular do curso de Educação Especial Inclusiva? Então, falar da construção da grade curricular do curso, é importante que se diga que ela se deu de uma maneira coletiva, né? Toda a grade curricular do curso, ele surge a partir de uma necessidade, né, daquilo que o curso ele propõe, né? Então, na ocasião, nós precisamos aqui reforçar que o curso de Educação Especial Inclusiva é um curso histórico, né? É a nossa primeira turma, né, 2 turmas, que vem trazendo aí um compromisso, né, com a educação, com a sociedade em si. Então, tendo, né, esse objetivo aí gigantesco, com grande responsabilidade, a grade curricular ela tinha que realmente surgir em cima dessa necessidade, né? Então, nós temos, naquela ocasião, como coordenadora a professora Heloísa Marques, né, que juntamente com os demais professores, professora Patrícia Lemos, que é a nossa coordenadora institucional do PAFO, né, e tantas contribuições de outros professores, professor Cleidivan, professora Dalva, né, professora Clores, dentre outros professores, ajudaram nessa construção, né. Mas quando a gente fala em construção, a gente não pensa que ela acabou por aí. Né? Então, como nós estamos aqui em uma espécie de um aprendizado por sermos aí a primeira turma, né? Então essa grade curricular ela também tende a ter um aperfeiçoamento, né? Como eu disse anteriormente, em cima da necessidade, né? Então, se for para a gente somar algo mais, ou substituir, ou repensar algumas, né, estratégias, a gente vai continuando aí fazendo essa construção, né, de uma maneira bem coletiva, né, que realmente elucide a importância que o curso tem, né, para a nossa educação e para a nossa sociedade. Partindo da necessidade, né? Sim, sempre. Até sempre. porque o nosso curso está em cima da adaptação, Exatamente. da inclusão, do aperfeiçoamento, né, de encontrar as potencialidades dos nossos educandos e também estar, como é que eu posso dizer, trabalhando para que as necessidades dos mesmos sejam de uma maneira satisfatória, né, abrandadas, né? De uma maneira satisfatória, a gente consiga adentrar a esfera de que se necessita para que o aprendizado realmente aconteça. Isso não fica distante do nosso curso, né? Está sempre num processo de adaptação, para que a gente também possa ter as nossas necessidades, né, abrandadas, né, professora? E a gente só consegue reconhecer essas potencialidades dos nossos alunos se a gente frisar numa formação de professores. Exatamente. Né? Que, no caso, é a proposta aqui do nosso curso. Né? Uhum. E assim, professora, para você, qual a contribuição do curso de Educação Especial Inclusiva para a sociedade parnaibana? Uma contribuição gigantesca, não é? Nós sabemos da real necessidade que a nossa educação precisa de profissionais, né, que realmente saibam lidar, né, com diversas situações que aparentemente ali de início, né, causa ali uma certa insegurança de como saber lidar, né, de como desenvolver esse trabalho. Então, o curso de Educação Especial, inclusive, ele vem trazer subsídios, ele vem trazer ferramentas, né, justamente para esse professor entender como saber se comportar dentro desse processo de ensino e aprendizagem, quais as ferramentas, né, que podem ser utilizadas, né? Então, assim, uma contribuição, como eu disse, né, inicialmente, realmente gigantesca, né? Então, tal que nós temos aí 2 turmas, né, cada uma com 30
alunos, né? Claro, né, que como todo e qualquer curso existe a questão de algumas desistências, né? Mas até agora nós tivemos poucas desistências, tivemos ainda a segunda, terceira, né, chamada para se fazerem presentes, mas eu passo aqui nos corredores da universidade, professora Kelly, quando é que vai ter o próximo edital? Né, eu tenho alunos que precisam dessa minha formação, né? Então por esse discurso, a gente já sente que realmente essa... E nós, enquanto professores, no caso, né? Enquanto professores e acadêmicos, a gente percebe essa necessidade, Sim. né? É uma necessidade, né? E que a gente não tem como dizer que não está enxergando o que está acontecendo. Verdade. Né? Esse discurso ele já passou, né? De dizer, eu tenho um aluno com TEA e eu não sei como me comportar diante disso, porque nós temos hoje uma gama de informações, de formações para que esse professor se atualize, se forme, né? E quando a gente traz um curso de graduação, né, para a universidade, a gente traz um prêmio, né, para os professores que antes sentiam, né, compartilhavam, né, essas angústias. Temos isso na pele, né? Nós comentamos sobre isso, né? Justamente essa angústia de não saber lidar com certas situações. Exatamente. O que nos trouxe, esse curso nos trouxe, né? Está nos trazendo essa segurança de saber lidar com essas situações, né? Em sala de aula, porque a sala de aula hoje, a gente percebe o número de alunos, né, neurodivergentes. Isso, de certa forma, nos assusta. Sim. Enquanto professores, né? Enquanto acadêmicos estamos aqui, mas enquanto professores, nós nos assustamos com o número de alunos que muitas vezes a gente não sabe lidar com a situação. E esse curso geralmente está nos abrindo essas oportunidades para que a gente possa, de certa forma, ajudar esse aluno no todo o processo do ensino-aprendizagem. Né? Dialogando, inclusive, com as políticas públicas educacionais, né? Que venham trazer benefícios, né, para a nossa educação e para nós enquanto professores. Né? Professor, nós podemos afirmar que a educação especial inclusiva abrirá caminhos para acontecer realmente uma inclusão social? Sim. Né? Caminhamos para isso, né? Estamos caminhando para isso. Não tem como ter um não aqui. É verdade. Né? Porque senão estaríamos jogando aí por terra tudo aquilo que nós acreditamos que é uma educação especial inclusiva. Né? A gente sabe que na nossa educação, nas nossas escolas, que a gente começa esse discurso do que é política, né, do que é o bem comum, do que é o aceitar o outro. A inclusão. Né? A inclusão. É verdade. Né? Então, não tem como a gente falar de uma inclusão social se essa inclusão social não começar a partir da escola. Né? E que esses professores realmente acreditem que é possível acontecer. Né? Eu sei que diante de todo um cenário de muito tempo, né, a gente vem alimentando situações que nos desmotivam, né, como a questão de recursos, da quantidade de números de alunos por sala de aula, né, de quantas crianças neurodivergentes essa professora vai ter que acompanhar já com uma quantidade gigantesca ali de alunos. A falta de auxiliares. A falta de auxiliares, mas... Se a gente não pensar, né, por um ângulo que é possível, né, sim, incluir as nossas crianças, como é que as coisas elas vão andar? Não é? Não sejamos bodes expiatórios negativos, né, em relação a isso. Que em contrapartida, né, professora, a gente vê o lado do professor que está dentro de sala de aula, recebendo aquelas crianças, aquela grande demanda, mas aí em contrapartida a gente se coloca enquanto família, né? E aí, enquanto família, a gente pensa, mas você não pode recusar o meu filho, né? Quem vai recusar o meu filho? Então, assim, a gente tem aí duas realidades. A realidade da escola, né? Enquanto instituição, que está recebendo e acolhendo esses alunos. E nós temos a realidade da família. Porque a gente sabe que, para o professor trabalhar dentro de sala de aula, ele necessita de várias demandas. Com certeza. Né? Mas temos também a questão da família, que hoje nós não temos uma quantidade suficiente de salas de aula para que a gente possa estar separando por salas de aula, pela demanda da sala de aula, um número menor de laudados. Né? E aí a gente entra nesse âmbito escolar, nessa realidade escolar, que a gente não pode mais escolher, a gente não pode limitar, a gente tem que acolher.
E aí é nesse acolhimento que a gente precisa sanar as necessidades do profissional. E acho que o caminho não está em recusar aluno. O caminho não está de limitar a quantidade de laudados dentro de uma turma, mas sim em dar assistência, né? Acho que as políticas públicas, elas estão evoluindo para isso. E assim, a sua fala me lembra muito a questão da empatia. É não é? verdade. E se fosse comigo? E se fosse com o meu filho? Né? E se fosse com o meu sobrinho? Se fosse com alguém próximo a mim? Né? Como é que eu me comportaria? Como é que eu queria que os professores se comportassem? Como é que eu queria que essa escola, essa sociedade... Mas se fosse eu? Então a gente tem que pular desse se, né, para agir de fato. Né? Outro ponto, trazendo aqui mais uma vez para o nosso curso, é justamente trazer essas discussões, né, dessas políticas públicas, de ter essa discussão com a própria legislação que nos rege, que é a LDB. Né? Nós sabemos que a Lei de Diretrizes e Bases ela vem também trazer, né, todos esses subsídios de discussão, e é através disso que vocês, enquanto professores, nós, enquanto profissionais, é que a gente tem que cobrar. Né? De saber, nós precisamos, né, ter os acompanhantes terapêuticos porque a lei garante isso. Né? Então, a gente vê que as coisas elas estão ali bem organizadas, bem mastigadas, mas quando se chega ali no executar elas vão essa gestão, né, por que ainda acontece? Né? Então, seria até um novo episódio, um outro episódio para a gente estar falando, né, virão outros. Dessa má gestão, né? E aqui a gente diz a critério de Brasil, né? Porque a gente sempre ouve as mesmas reclamações, né? As mesmas situações, e a gente sabe que é em cima desses erros que a gente vai trabalhar para acertar. E por que ainda permanecem esses erros? Verdade, né? professora. Então, a inclusão social, claro, né, que é o que a gente acredita. A gente está aqui com esse podcast porque a gente acredita na inclusão social, né, que tem a partir, né, que começa ali a partir das escolas. Esse discurso ele precisa começar a partir de lá. Com certeza. E assim, professora, antes da gente concluir, tem uma pergunta muito importante para você. Qual é a sua expectativa em relação ao curso para a contribuição dele dentro da educação pública? As melhores possíveis. O nosso alunado, ele tem uma visão muito coerente do que vem acontecendo, né, dentro da educação especial inclusiva, tá? Embora o nosso curso ele tenha se direcionado para, né, pessoas de primeira graduação, nós temos esse público, mas a maioria dos nossos alunos, né, como vocês, já tem uma graduação, já tem uma especialização, né, já trabalham em salas já trabalham com a psicopedagogia, com a neuropsicopedagogia. Então, isso mostra que vocês têm sede de mais, vocês querem mais. E quando nós sabemos que esses professores eles estão atuando na escola pública, que é uma das nossas grandes preocupações em saber como é que vão lidar, né, com essa educação especial inclusiva, isso acolhe o coração. Com certeza. Né, de saber que nós temos profissionais que realmente estão ali porque querem estar. Né, porque nós sabemos que o curso, quando se direciona ao PAFOR, né, como vocês disseram no episódio anterior, ele é intensivo. Né? O que vocês iriam aprender em um semestre, você vai aprender em 1, 2 meses, vai ter os encontros. Né? Então, eu, enquanto coordenadora, chego, ouço um monte de professora reclamando que é trabalho, isso, aquilo, outro. Né? Mas vocês poderiam estar em casa, vocês poderiam estar fazendo outras coisas. Né? Então, por estar lá, é porque realmente vocês querem fazer a diferença. Né? É verdade. E aí, isso é verdade. Quando você coloca que nós queremos mais, eu vou além. Eu acho que a educação pública, ela quer mais. Sim, né? Sim. Mas quando eu falo vocês querem além, é porque eu já sei que vocês são provenientes dessa escola pública. Sim. Vocês são professores que atuam nessa escola pública. Né? De a gente ter um papo como esse e dizer, é possível acontecer. Verdade. Né? De não chegar aí nas escolas e ouvir dizer, mas eu desisto, porque desde quando nós entendemos a educação, nós sabemos que toda e qualquer sala de aula ela é heterogênea.
todos os alunos, eles são É diferentes. verdade. Né? Nós não temos pessoas iguais. Neste momento agora nós somos 3 pessoas diferentes. Nós temos dificuldades diferentes, nós temos visões diferentes, habilidades diferentes. Isso é que faz, né? Você, isso é que faz eu, isso é que faz você, né? Então, por que trazer, né, de certa forma, tantas reclamações quando a gente vê? É complicado, né, em referente a essa questão dessa formação que por vezes, né, dizer, eu não vou trabalhar com os alunos neurodivergentes porque eu não tinha essa formação, mas hoje a gente tem, né? Hoje a gente vê que é possível, as informações elas nunca foram tão fáceis para chegar até nós, né? É uma fala que não cabe mais, né, professores, professora? Exatamente. É uma fala que não cabe mais. O eu não sei ainda cabe, né? Mas o Eu não sei, mas eu quero eu aprender. quero aprender, né? né? Eu não sei, mas eu estou aqui à tô aqui disposição. em busca. Eu vim à né? procura. Eu vim à procura. Agora, eu não sei o que fazer, aí você já tem que pensar, refletir se você realmente está buscando o que fazer. Então, assim, o não saber fazer, a gente não sabe de tudo. Mas o não buscar o que fazer, o não procurar, o não querer não dá aprender, mais, não dá não dá mais. mais. Porque as informações, elas estão aí. A internet, apesar de ter os lados negativos, Também. mas ela traz uma contribuição muito positiva em relação ao conhecimento. E até porque esses mesmos, né, que podem, a gente está aqui não generalizando, claro, né? Senão nós não Sim. estaríamos aqui. Nós temos professores que têm essa sede de conhecimento, Sim. que têm essa sede do aprender, mas nós também temos aqueles que é o que nós estamos dizendo, que essa fala não cabe mais, né? De não dizer que não sabe, Isso. né? Então, nós estamos sujeitos a qualquer um de nós estamos sujeitos a ter uma criança neurodivergente nas nossas famílias. E aí vem mais uma vez para aquele discurso, né? E se fosse? Né? E se fosse meu filho? Porque tem muitas pessoas que Exatamente. mudaram o modo de ver, Depois, o modo de incluir, depois de sentir Na pele. Na É pele. verdade. na pele. Exatamente. Né? Dói Então, mais, né? Dói mais. Então, o sentir na pele traz a empatia que muitas vezes nos falta. Né? Exatamente. Dentro dos espaços escolares, do nosso espaço, do nosso âmbito familiar, na verdade, né? Até nisso mesmo a gente tem algumas divergências e quando a gente sente na pele, quando a gente vivencia, a gente tem a necessidade de incluir alguém próximo, a gente sente que precisa fazer a diferença. Então, eu acho que o nosso papel aqui é exatamente trazer para dentro da sociedade, trazer para os professores essa situação de que você não precisa sentir na pele para você vivenciar a inclusão, porque a inclusão é uma realidade dentro das escolas, ela precisa ser vivida, ela precisa ser vivida, a gente sabe que a gente ainda vive grandes dificuldades Sim. para que ela aconteça, a gente está num momento de integração, nós estamos num momento que a gente está plantando, nós estamos plantando para colhermos, né? Pode ser que nós não iremos colher, mas pessoas futuras Gerações irão, futuras, né? Sim. Gerações então, se a futuras. gente não colhe agora, não planta agora, Não tem o que Não tem colher. colheita, né? não tem colheita. É né? verdade. E assim, isso também vale muito da questão do eu professor, né? Claro. Como eu disse anteriormente, nós temos sim a questão das políticas públicas que elas precisam realmente serem efetivadas e a gente precisa lutar por isso, né? Mas quando você faz aquilo que você gosta, as coisas elas têm, né? Elas fluem de uma maneira diferente, né? Elas fluem de uma maneira positiva, né? Então, se você gosta de ser professor, se você gosta de estar ali, se você gosta de contribuir, as coisas elas se tornam mais amenas, né? E te dá até um gás para você Com lutar certeza. para que essas políticas públicas elas sejam efetivadas. Ter um propósito. Ter né? um propósito. Propósito. Mas quando você não acredita, quando você não gosta, as coisas elas ficam, né, mais lentas, o tempo não passa, você não gosta, né? Então você vai reclamar. Você sempre Né? tem algo para reclamar. Exatamente. Né? Então eu acredito que a educação especial inclusiva ela vem também para mexer com nós enquanto seres humanos, né? De realmente ver o outro em sua totalidade. Porque nós estamos acostumados, enquanto professores,
a sermos, né, formados com alunos perfeitos, alunos padrão, né? Então eu vou ensinar matemática, né? Então eu já vou esperar que aquele aluno ele conheça as 4 operações matemáticas, né? Saiba trazer esse concreto ali, a vivência, né? Essa parte abstrata também. Então eu já vou com aquilo na cabeça. Então se eu encontrar um aluno que tem uma dificuldade, o desespero já vai bater. Mas é esse o diferencial, né? Como é que você vai lidar com esses alunos? Não só com um aluno, né? Com todos os alunos. Então, aí, nós já temos uma total diferença do que é ser professor. Não. É verdade. Então, assim, estamos concluindo mais um episódio. Queria agradecer novamente a Eu que professora agradeço. por aceitar o nosso convite. E peço que vocês não esqueçam. Você pode, prof. E outros episódios virão, aguardamos vocês. Obrigada pelo convite e esperarei ansiosamente pelos outros episódios. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Pega na mão, vem descobrir um mundo novo para dividir. Inclusão é o nosso jeito de ser.